Bom, vamos lá iniciar. Boa noite, Brian. Vamos lá iniciar, né, a nossa aula Poder Judiciário, parte um, né? Nós já finalizamos aí a organização dos dois outros poderes, né? Do poder legislativo e do poder executivo, certo? Então, o tema da aula de hoje é a organização básica do Poder Judiciário. Eu acredito que em duas aulas será suficiente para a gente trabalhar aí o tópico da organização do Poder Judiciário. E como sempre a gente está fazendo, né? Como sempre eu estou fazendo com vocês, nós estamos criando aí um resumo, certo? No material de vocês. E esse resumo ele vai acompanhar vocês aí no estudo, né? Na trajetória de vocês, tanto no concurso da Polícia Militar quanto no concurso do Ministério Público, certo? Então, o objetivo dessa parte aqui da nossa aula é a gente fazer esse resumo esquematizado. Eu já mandei, pessoal, um PDF para vocês, certo? Da parte do poder, a parte inicial de direito constitucional e a parte final, nós estamos fazendo esse resumozinho. Então, é importante que vocês tenham aí notado, né, esse resumo, porque certamente ele vai auxiliar e muito na preparação de vocês. Como é que está a resolução de questões? Estão conseguindo resolver questões? Exercitando bem? Como é que está aí? O pessoal do Ministério Público? E aí? Galera da Polícia Militar, resolveram as questões. Eu já disponibilizei nos dois grupos a aula passada, né, que a gente tratou de uma resolução de questões sobre o Poder Legislativo, correto? Todo mundo já conseguiu aí acessar a aula? Sim? Show de bola. Então, pessoal, vamos lá, sem mais demoras, né? Vamos tratar aqui da organização do Poder Judiciário, que é o tema da nossa aula, né? Professor, onde é que eu vou encontrar a organização do Poder Judiciário? Pessoal, o Poder Judiciário, ele está lá disposto, certo? Na Constituição. Ó, dos artigos, Poder Judiciário, dos artigos 92 ao artigo 126 da Constituição. Então, são esses artigos aí que regulamentam o funcionamento do Poder Judiciário. E é um resumozinho que nós vamos fazer sobre ele, sobre a parte aqui do Poder Judiciário. Primeira coisa, pessoal, que o examinador vai perguntar são as funções reservadas ao Poder Judiciário, certo? E aí, como os outros poderes, o Poder Judiciário tem as suas funções típicas, ou melhor dizendo, ó, no caso do Poder Judiciário, é a função típica do Poder Judiciário e o Poder Judiciário também possui as suas funções atípicas, certo? Essa é a primeira questãozinha. Pessoal, quando a gente fala de função típica do Judiciário, nós estamos falando, ó, da função jurisdicional. Traduzindo, professor, o Poder Judiciário é responsável, ó, por aplicar as leis e resolver os conflitos sociais. Essa é a função típica que é atribuída ao Poder Judiciário. As funções atípicas do Poder Judiciário são as funções dos outros dois poderes. O Poder Judiciário possui a primeira função atípica, a função legislativa. O Poder Judiciário legisla, professor? Legisla. E de que forma? Ó, os tribunais, eles próprios elaboram, ó, os seus regimentos. Então, a primeira função atípica do Poder Judiciário é a elaboração de regimentos pelos tribunais de justiça, certo?
assim como também o Poder Judiciário exerce atipicamente a função administrativa. Professor, e como é que funciona? Como é que seria essa função administrativa? Aí é o Poder Judiciário exercendo, às vezes, no Poder Executivo, né? Por exemplo, o Poder Judiciário realizando concurso público, realizando licitações. Então, tá aqui, ó, a primeira questãozinha que envolve a organização do Poder Judiciário, as suas funções típicas e funções atípicas. Qual é a segunda questão da prova, professor? Vou até apagar aqui. Qual é a segunda questãozinha? E aí já começa. Pessoal, coloca aí no 01, ó, a organização do Poder Judiciário. Ponto. O organograma do Poder Judiciário. Onde é que isso se encontra, professor? Lá no artigo 92 da Constituição. E o Poder Judiciário, pessoal, ele é estruturado por meio de um conjunto de órgãos. Ó, como é que funciona? No topo da estrutura do Poder Judiciário, nós temos esse órgão aí, o STF, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal está no topo mesmo da estrutura básica do Poder Judiciário, STF, certo? Beleza? Ó, pessoal, então, as funções típicas do a função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, aplicar a lei e resolver os conflitos. As funções atípicas, a primeira é a função legislativa. Como é que isso ocorre, professor? Os... Eduardo, você está gravando? Tô, professor, tô Eduardo? gravando sim. Tô gravando. Bom, então a primeira função atípica é a função legislativa. Os tribunais de justiça elaboram seu próprio regimento. E o Poder Judiciário também tem a função administrativa, né? Exerce aí a administração interna. Quais são os órgãos, professor, que compõem a estrutura do Poder Judiciário? Ó, no topo, o Supremo Tribunal Federal. Aí, pessoal, abaixo do STF, nós vamos ter os órgãos de cúpula também. Os órgãos que estão lá na ponta da estrutura do Poder Judiciário, que são chamados tribunais superiores. Então, ó, aqui na ponta, nós temos o primeiro Tribunal Superior, que é o STJ. Traduzindo o STJ, Superior Tribunal de Justiça. É o primeiro Tribunal Superior. Logo ao lado do STJ, nós temos a estrutura, ó, do TST. Quem é o TST, professor? Tribunal Superior do Trabalho. Ponto. Ao lado do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos outro tribunal. Quem é ele, professor? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. TST, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aqui na ponta, nós temos o outro, que é o STM. Quem é o STM, professor? Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. Pronto. Supremo, pessoal, a gente só tem o STF. Abaixo deles, nós temos os tribunais superiores. Ah, professor, e abaixo dos tribunais superiores? Aí vão entrar outros órgãos do Poder Judiciário.
Ó, aqui no STJ, certo? Nós temos assim, ó. Nós temos dois órgãos logo abaixo do STJ. Quem são eles, professor? Nós temos o TJ, ou os TJs, Tribunais de Justiça, e os TRFs, Tribunais Regionais Federais. Pronto. É esses caras que se encontram aqui abaixo do STJ. Ah, professor, e abaixo do TST? Quem é que está? Ó, abaixo do TST, pessoal, nós temos os TRTs. TRTs. Quem são os TRTs? Tribunais Regionais do Trabalho. Abaixo do TSE, nós temos o TRS, ou os TRS, Tribunais Regionais Eleitorais. E abaixo do TSM, professor, não tem ninguém. É um xizinho. Certo? Então, veja. Esses tribunais aqui são chamados de tribunais de segundo grau de jurisdição. Estão no meio. Aí. Ah, professor, e abaixo desses tribunais? Aí nós temos os órgãos de base do Poder Judiciário, que são basicamente quem, professor? Basicamente os juízes, certo? Então, ó, abaixo dos TJs, nós temos os juízes estaduais. Abaixo dos TRFs, os juízes federais. Abaixo dos TRTs e vinculados aos TRTs, os juízes do trabalho. Aqui na Justiça Eleitoral, pessoal, nós temos as juntas eleitorais e também os juízes eleitorais. Ponto. Professor, e aqui no STM? Ó, juntas militares e juízes militares. Pronto. Hum. Essa é a organizaçãozinha básica do Poder Judiciário. Tem mais algum órgão, professor? Tem, pessoal. Ó, aqui em cima, você puxa uma setinha de outra cor, certo? Aqui em cima nós temos o CNJ. Quem é o CNJ, professor? Conselho Nacional de Justiça. Bom, cuidado, ó. Coloca abaixo no seu material. Cuidado com esse órgão aqui, ó, que nós já estudamos. Quem é esse órgão aí? Tribunal de Contas da União. Pessoal, por mais que o nome seja Tribunal de Contas da União, ele não compõe, ó, o Poder Judiciário. Ele não integra a estrutura do Poder Judiciário. Ponto. Essa é a primeira informaçãozinha. Fechou? Então, veja, como é que é simples. Ele vai perguntar primeiro a estrutura, certo, do Poder Judiciário. Como é que vai ser composto o Poder Judiciário? Tá aí, nesse organogramazinho aqui, ó. Na cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do STF, os tribunais superiores.
o STJ, o TST, certo? O TSE e, por fim, o STM. Tranquilo, pessoal? Criamos aí o nosso organograma. Dúvida nesse ponto aqui? Dúvidas? Ó, pessoal, isso não cai não, mas só para vocês entenderem. Daqui, passa até um tracinho, ó. Na verdade, não é aqui. Deixa eu passar um tracinho. Ó, esses órgãos, aqui, ó. Se a gente passar um tracinho aqui, ó. Esses órgãos para cá, com a setinha vermelha, e esses órgãos de cá, com a setinha azul. Qual é a diferença, pessoal? Essa galera aqui, ela é chamada de justiça especial ou justiça especializada. Por que que é justiça especial, professor? Porque esses órgãos aqui, eles vão julgar matérias específicas, demandas específicas. Ó, qual é a atribuição, por exemplo, do TST, do TRT e do juiz do trabalho? Aqui é a Justiça do Trabalho. A atribuição deles é julgar, obviamente, as causas trabalhistas, as causas que decorram da relação de trabalho. Aqui, a Justiça Eleitoral, os processos eleitorais, aqueles processos que são oriundos aí do direito eleitoral. E esse daqui, obviamente, que a Justiça Militar julga os militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Ficou claro? Beleza? Observação abaixo do C ou do TSU. Observação abaixo do TCU. Pessoal, o examinador, ele coloca ou ele cobra por vezes, ó, isso daqui. E infelizmente é decoreba. A composição dos tribunais. Ele pergunta, infelizmente, o número de julgadores que cada tribunal vai ter. E quais são os tribunais que ele vai cobrar, professor? Ele vai cobrar a composição do STF, do STJ, do TST, do TSE, do STM. Bom, assim como vai cobrar a composição de quem, professor? Dos TRFs, dos TRTs e dos TRS. Pronto. Quantos jogadores tem, professor, lá no STF? Quantos? Você vai colocar aqui, ó, que o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Ponto. O STJ é composto por mínimo de 33 ministros. O TST é composto por 27 ministros. Professor, e o TSE? Mínimo de 7 ministros. O STM, 15 ministros. O TRF é mínimo de 7.
o TRT é mínimo de 7 e o TRE é 7. 7 fechado. Beleza? Faltou um órgão aí, professor. Faltou o CNJ. O CNJ ele é composto, ó, de 15 conselheiros. Tranquilidade? Beleza? Pessoal, coloca assim, ó, um asterisco. Coloca assim: o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, CNJ 15, Eduardo. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores possuem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Possuem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Fechou? Essa é a primeira informaçãozinha. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre um órgão. Ó, coloque o 02. 02. Professor, o 02 ele vai falar sobre o quê? CNJ. O CNJ, professor, traduzindo, é o quê? Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Pessoal, coloca aí na primeira setinha a informação sobre o CNJ. Coloca assim: é órgão do Poder Judiciário. É órgão do Poder Judiciário. Beleza? Agora, ó, segunda setinha abaixo. Não exerce função jurisdicional. Não exerce função jurisdicional. Abra um parêntese. Ô, professor, como assim? Coloque no parêntese. Compete o controle administrativo, compete o controle administrativo, vírgula, financeiro
do Poder Judiciário. Compete o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, vírgula, bem como, bem como zelar pelo cumprimento da autonomia do Poder Judiciário, Professor, zelar pelo quê? bem como zelar pela autonomia do Poder Judiciário Pelo cumprimento, né, professor? isso, bem como zelar pelo, como foi que eu coloquei? Zelar pelo cumprimento da autonomia do Poder Judiciário. Zelar pela garantia, desculpe, zelar pela garantia da autonomia do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais do juiz. E o cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Tranquilo? Não, professor, repita aí, por favor. Agora me manda. Ó, zelar pela garantia do Poder Judiciário, ou pela autonomia do Poder Judiciário, e pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Beleza? Pessoal, as atribuições em específico do CNJ, elas estão nesse artigo aqui, ó, 103b, parágrafo 4º. Mas todas elas remetem a isso, ó. O CNJ, ele é um órgão de controle, certo? Do Poder Judiciário. Ele funciona como uma espécie, ó, de corregedoria nacional. Essa é a missão do CNJ. Ele não julga processos. Ele não exerce função de julgamento. Captamos? Olha a questãozinha que sempre aparece em prova. Composição do CNJ. Aí sim, a gente precisa tomar cuidado. Um, como que é composto o CNJ? Quantos membros mesmo, pessoal? Que eu falei. CNJ. Quantos membros? Oi? Ó, o CNJ possui 15 membros. Coloca aí. 15 membros. Com mandato de 2 anos. 15 membros com mandato de 2 anos. Admitida uma recondução. 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Fechou?
Quem são esses membros, professor? Vamos colocar eles. Ó, o primeiro membro, pessoal, você vai colocar aí, é o presidente do STF. Ele também é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, é o primeiro membro. Certo? O segundo membro, professor, quem é ele? Um ministro do STJ, indicado pelo tribunal. Um ministro do STJ. E o terceiro membro, professor? Um ministro do TST. Quem é o TST? Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? O quarto, um desembargador do TJ. Agora, olha a pegadinha. Um desembargador do TJ indicado, vírgula, indicado pelo STF. Um desembargador do TJ indicado pelo STF. Fechou? 5. Um juiz, um juiz estadual. Indicado por quem? Vírgula, indicado pelo STF. Ó, então, olha quantos membros eu tenho. O presidente do STF, um ministro do STJ, um ministro do TST. Um desembargador do TJ, indicado pelo STF, e um juiz estadual indicado pelo STF. O sexto membro, professor. Um juiz do TRF. Um juiz do TRF. Indicado pelo STJ. Um juiz do TRF indicado pelo STJ. 5. Um juiz federal. Indicado por quem, professor? Indicado pelo STJ. Pronto. Beleza? Olha a pegadinha, pessoal. Quem indica da Justiça Estadual é o STF. Quem indica da Justiça Federal é o STJ. Tem mais, professor? Tem. 8. Ó, um juiz do TRT e um juiz do trabalho.
Veja, são dois juízes da Justiça do Trabalho. Eles são indicados por quem, professor? Indicados pelo TST. Indicados pelo TST. Tranquilo? Tem mais, professor? Tem. Nove. Nove. Quem é nove? Um membro. Um membro do MPF. Ou melhor dizendo, um membro do MPU, que é o Ministério Público da União. Ó, vírgula. Indicado pelo PGR. Um membro do MPU indicado pelo PGR. 10. Um membro do MPE. Indicado por quem, professor? Um membro do MPE. Coloca uma vírgula. Escolhido pelo Procurador-Geral da República. Um membro do MPE, que é o Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República. Tem mais, professor? Tem. 11, né? 11. Dois advogados. Mostrar o 9, Eduardo. Quem é o 9? Um membro do MPU, Ministério Público da União, indicado pelo PGR. O 11. Dois advogados, indicados pela OAB. Dois advogados, indicados pela OAB. E o 12, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Vírgula. Um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Um indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Fechamos? Bom, aí nós temos 15 membros do Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Como é, Gabriele? Ó, coloca uma observação. Aí, abaixo. Coloca assim. Atuarão junto ao Conselho Nacional de Justiça. Olha dizendo.
atuará junto ao Conselho Nacional de Justiça o Procurador-Geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Atuará junto ao Conselho Nacional de Justiça o Procurador-Geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Fechamos? Dúvidas, galera? Ó, primeira parte aí do Poder Judiciário, noções introdutórias, organizadozinho. Os órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário, presta atenção no CNJ. Cai muito questão sobre o CNJ, sobre o Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão não exerce função de julgamento. Esse órgão não tem o papel de julgamento. Professor, qual é o outro ponto? Ó, 12, indicado por quem? Quem é o 12? 12, pessoal. Nós temos dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pela Câmara e outro indicado por quem? Pelo Senado da República. Beleza? Fechou? 03. 03. Pessoal, 03. Ó, garantias da magistratura. Garantias da magistratura. Professor, o que são isso? Garantias da magistratura. Coloca aí, pessoal, o conceito. Coloca assim. São prerrogativas concedidas aos juízes para o exercício de suas funções. São prerrogativas, são garantias concedidas aos juízes para o exercício de suas funções. Ponto. Ó, a primeira garantia é a vitaliciedade. Coloca aí. Pessoal, o que é que significa vitaliciedade? Ó, 2 pontos. Coloca assim. O juiz só perde o cargo. O juiz só perde o cargo por sentença judicial com trânsito em julgado. O juiz só perde o cargo por sentença judicial com trânsito em julgado. Pronto. Essa é a primeira garantia. Qual é a questãozinha da prova que vai aparecer? Ó, coloca abaixo assim. Momento de aquisição. Momento de aquisição.
Beleza? Pessoal, qual é a diferença? Quem consegue me dizer a diferença de vitaliciedade para estabilidade? Servidor público, né, estatutário, tem o direito de adquirir a estabilidade. Qual é a diferença de ser um servidor público vitalício para ser um servidor público estável? É porque a Bora, partir da posse ele já se torna, vamos dizer, já adquire como se fosse a estabilidade, né? quase. Já a partir da posse, só que não é diferente, vitaliciedade. Não Ó, passa pelo estado probatório. presta atenção. A estabilidade é a garantia de permanência no cargo, né? Não é isso? Um servidor comissionado, ele tem garantia de permanência? Não, porque ele ocupa um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Concordam? Servidor estável é assim? Não. Por quê? É possível, pessoal, demitir um servidor estável em qualquer hipótese? Não. Ó, olha a diferença da estabilidade para a vitaliciedade. O servidor estável, ele pode perder o seu cargo em quatro hipóteses. Quatro. Quais são elas? Sentença judicial com trânsito em julgado. Segundo, processo administrativo disciplinar. Então, o servidor público que ele pratica uma infração administrativa, ele pode sofrer um processo e desse processo pode resultar o quê? A sua demissão. Terceira hipótese é a reprovação na avaliação especial de desempenho. E a quarta situação é quando a administração ela extrapola o limite de pagamento de pessoal e aí tem que fazer alguns ajustes. Não cai em prova, dificilmente. O servidor estável perde o cargo, ó. E o servidor vitalício perde o cargo em quantas hipóteses? Somente uma. Sentença judicial com trânsito em julgado. Captou? Professor, a questão vai confundir qual é o momento que o juiz se torna vitalício. Pessoal, e aqui tenham muito cuidado. Ó, puxa uma setinha para cima, não estou conseguindo, e coloque aí, momento, assim, né? Momento. Qual é o momento? Isso. Da aquisição. Depende. Ó, no primeiro grau, coloca assim, dois pontos. Primeiro grau. Quando é que isso ocorre, professor? Coloque do lado. Após 2 anos de efetivo exercício. Após 2 anos de efetivo exercício. Fechou? E se for no tribunal, professor? Nós vamos ver, pessoal, que o juiz ele pode ser por concurso ou por indicação. Se for no tribunal, quando é que ocorre? Coloca do lado. Ocorre no momento da posse. Ocorre no momento da posse. Então, primeiro grau, 2 anos de efetivo exercício. Se o juiz já entra diretamente no tribunal, e nós vamos ver como é que isso ocorre, ele se torna vitalício no ato da posse. Ponto. Ficou claro?
Olha o tempo para aquisição da estabilidade. 2 anos. Aqui, professor, essa magistratura de primeiro grau é magistratura do concurso. O juiz presta concurso. Aqui não. Se ele já entra direto no tribunal, é porque ele foi indicado. Qual é a outra garantia? Inamovibilidade. Dois pontos. Inamovibilidade. Dois pontos. O que é que significa, professor? O juiz não pode ser removido. O juiz não pode ser removido contra a sua vontade. O juiz não pode ser removido contra a sua vontade. Coloque assim, ó. Exceto, dois pontos. Exceto, dois pontos. Por motivo de interesse público, por motivo de interesse público e decisão de maioria absoluta. Do tribunal e decisão de maioria absoluta do tribunal, que está vinculado. Decisão de maioria absoluta do tribunal que está vinculado. Beleza? Terceira garantia. Qual é, professor? É a garantia da irredutibilidade. De que, professor? De subsídios. Dois pontos. Irredutibilidade de subsídio. O que é que significa, professor? Coloca aí do lado. O juiz não pode sofrer redução na sua remuneração. O juiz não pode sofrer redução na sua remuneração. Beleza? Pessoal, essa irredutibilidade, ela precisa obedecer, ó, ao chamado teto remuneratório. Nós vamos conversar sobre isso lá em direito administrativo. Tem um teto. Aí, se ultrapassar o teto, o juiz vai entrar no redutor. Beleza? Ó, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São as garantias concedidas aí à magistratura, a todos os juízes. Mas, para fazer contraste com as garantias, você vai colocar aqui, ó, do lado ou abaixo, vedações. Vedações. Como assim, professor? Simples. Coloca aí. Ao juiz
ao juiz é vedado. Ao juiz é vedado. O que é vedado, professor? Inciso 1. Exercer outro cargo, vírgula. Ainda que em disponibilidade, exercer outro cargo, vírgula, ainda que em disponibilidade, vírgula, salvo o cargo de magistério. Inciso 2. Receber, vírgula, a qualquer título ou pretexto, vírgula, custas ou participações em processo. Receber, vírgula, a qualquer título, vírgula, a qualquer título ou pretexto, vírgula, custos ou participação em processo. Terceiro, dedicar-se à atividade político-partidária. Cinco, receber a qualquer título ou pretexto contribuições de pessoas físicas ou jurídicas. Receber a qualquer título ou pretexto contribuições de pessoas físicas ou jurídicas. Vírgula. Exceto as exceções legais. Exceto as exceções legais. Sexta vedação. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. No juízo ou tribunal do qual se afastou. Vírgula. Antes de decorridos 3 anos do afastamento. Antes de decorridos 3 anos do afastamento. Chegamos? Beleza? Ó,
5 proibições e 3 garantias. Professor, o que é que falta mais dessas noções iniciais? Duas coisinhas que eu quero conversar com vocês, pessoal. Primeiro, um asterisco que você vai colocar aí. Ó, ingresso, coloca assim, ingresso na magistratura. Como é que se dá o ingresso na magistratura, professor? Depende. Se for, ó, o juiz de carreira, como é que funciona? O ingresso na magistratura, juiz de carreira, pessoal, ele ocorre de que forma? Concurso público, certo? Concurso público. E esse concurso público, professor, ele é de quê? Ele é um concurso de provas e títulos. Ponto. Pessoal, ó, é exigido o quê? O bacharelado em direito e 3 anos de atividade jurídica. Ponto. E quando o juiz ele presta concurso, ele, ó, ingressa como juiz substituto. Ponto. Então, a magistratura de carreira, ela ocorre dessa forma. O ingresso é dessa maneira. Só que existe também quem, professor? Existe, ó, o juiz indicado. Quem é esse cara aqui? O ingresso dele não dá para o concurso. Ocorre por nomeação. Professor, o juiz de carreira, ele entra como juiz substituto. O juiz indicado, pessoal, ele já ingressa, ó, nos tribunais. Bom, fechou? E como é que isso ocorre, professor? Coloca assim, ó, questão de prova. Questão de prova. Quinto constitucional. Ponto. É a questão de prova. Isso cai constantemente.
O quinto constitucional é cobrado constantemente. Hum. Professor, e o que é o quinto constitucional? Coloca aí. Um quinto dos lugares dos tribunais. Quais tribunais, professor? Coloca assim do jeito que eu estou esquematizando, ó. Um quinto dos lugares do TST, certo? Do TRF, dos TJs e dos TRTs. Um quinto dos lugares desses tribunais, ó, coloca a setinha para baixo, serão ocupados, serão ocupados por quem, professor? Por membros do MP, vírgula, com mais de 10 anos de atividade e membros da advocacia. E membros da advocacia. Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Membros da advocacia. Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, um quinto desses lugares, ó, é membro do Ministério Público, 10 anos de atividade. Ou membros da advocacia, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Coloca uma vírgula, vírgula, indicados em lista indicados em lista sextupla. Indicados em lista sextupla. Pelos respectivos órgãos. Indicados em lista sextupla pelos respectivos órgãos. Fechamos?
Puxa uma setinha para baixo. De lista sextupla. Coloca assim. Recebida a lista sextupla, vírgula. O tribunal forma lista tríplice. Recebida a lista sextupla, o tribunal forma lista tríplice e encaminha para o chefe do Poder Executivo. E encaminha para o chefe do Poder Executivo realizar a nomeação. Fechamos? Ó, pessoal, revisão aí do que a gente tratou. Eu fiz uma concha de retalho dos temas que caem em prova do artigo 95 até o artigo 100 da Constituição. Certo? Primeira coisa que está no seu material aí. A estrutura interna do Poder Judiciário. Quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Certo? Porque ele vai trazer informações aí que vai mexer com esse organograma. Além de saber o organograma, é necessário que você saiba a composição, o número de julgadores que cada um dos órgãos tem. Principalmente, na verdade, os tribunais. Tranquilo. O que é que aparece em prova, professor? O examinador gosta de cobrar questões sobre o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que não exerce função de julgamento. O CNJ é um órgão de controle estritamente interno. Então, ele não recebe nenhuma matéria processual para julgar. Ninguém entra com uma ação judicial no CNJ. Eu posso entrar com ação judicial no juízes do trabalho, juízes eleitorais, mas não no CNJ. O que é que cai em prova, basicamente? A composição. Atente-se para o mandato dos membros. 2 anos, posso ser reconduzido uma vez. E eu tenho uma composição de 15 membros. Eu coloquei aí no material de vocês quem são esses membros. De onde que eles vêm? Não são todos do Poder Judiciário. Nós temos membros aí que compõem o Conselho Nacional de Justiça que não são oriundos do Poder Judiciário. Temos membros do Ministério Público, temos advogados e cidadãos indicados aí pela Câmara e pelo Senado. Beleza? Garantias, prerrogativas que os juízes possuem para o exercício do mandato ou do cargo. Qual que aparece mais em prova, professor? Vitaliciedade. O que é cobrado em prova? Primeiro, a vitaliciedade garante ao juiz o direito de permanecer no cargo. Ele só perde o seu cargo por sentença judicial com trânsito em julgado. Qual é o momento que um juiz se torna vitalício? Depende. Se for um juiz de carreira que prestou concurso público, ele se torna vitalício após 2 anos de efetivo exercício. Se é um juiz indicado para o tribunal, ele se torna vitalício no momento da posse. Os juízes, eles são inamovíveis. Eles não podem ser removidos contra a vontade. Mas essa proibição não é absoluta.
Se houver um interesse público e decisão de maioria absoluta do respectivo tribunal, o juiz é removido. Ponto. Fechou? Beleza? Ó, essa parte introdutória aí, pessoal, é a primeira parte do Poder Judiciário, certo? Amanhã nós vamos tratar dos órgãos em si, da atuação do Supremo, do STJ, da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, que são as questões que aparecem efetivamente na prova. Beleza? Alguma dúvida aqui? Hum. Não, eles não integram o CNJ, não, Eric. Eles só atuam ao lado. Eles atuam, eles oficiam junto ao CNJ. Mas eles não integram a estrutura interna do CNJ. Tranquilo? Beleza, pessoal? Na exceção de inamovibilidade, maioria absoluta, a decisão de maioria absoluta são cumulativo ou é... Não, tem que ter o interesse público, são dois requisitos. Tem que ter o interesse público e a decisão de maioria absoluta. Não basta o interesse público, o tribunal tem que decidir por maioria absoluta. Então, são requisitos cumulativos: maioria absoluta e decisão, ou interesse público presente e decisão de maioria absoluta. Fechou? Beleza? Pessoal, Professor, me perdoe um pouquinho. Eu tiro a dúvida se tiver mais amanhã, porque eu já estou aqui, ó. Vocês ficaram sabendo que eu estou um pouco adoentado essa semana, né? E hoje voltou com força, certo? Então, eu já estou aqui quase para cair, certo? Amanhã a gente volta para aula, eu tiro a dúvida. Beleza? Fechou? Boa noite.